pessoal, boa tarde. Hoje a gente vai estar corrigindo as atividades de filosofia relacionadas ao capítulo 6 e 7, tá bom? As atividades, as questões objetivas. As subjetivas a gente vai estar discutindo em aula quando retornarmos às nossas atividades presenciais, certo? Então, na página 21, nós temos aí a primeira pergunta, né, do exercício. Diz assim: o poeta brasileiro Mário Quintana, no poema As Coisas, traduziu o sentimento comum entre os primeiros filósofos da seguinte maneira. Ele falou assim: o encanto sobrenatural que há nas coisas da natureza. Se nelas algo te dá encanto ou medo, não me digas que seja feia ou má, é acaso singular. Aí ele fala: os primeiros filósofos da antiguidade clássica grega, eles se preocupavam com o quê? Aí você vai ler as alternativas aí, né? A gente vai estar marcando a letra A, a cosmologia, refletindo sobre a origem do cosmos, né? Compondo narrativas da tradição mitológica, né? Cosmogônicas e teogônicas, certo? A segunda, ele diz assim: sobre o surgimento da filosofia, é correto afirmar que, qual dessas alternativas está relacionada ao surgimento da filosofia? É a letra C. Foi um processo social e cultural que dependeu de determinadas circunstâncias históricas, dentre as quais se destaca o surgimento da polis grega, ok? A quarta questão, ela é subjetiva, a gente vai estar respondendo em sala, discutindo, certo? A quinta questão também, né? A quinta questão, a terceira e a quarta e a quinta, elas são subjetivas, tá? Todas essas outras a gente vai responder quando retornar. Então vamos aí para a sexta questão. Na sexta tem um poema, né, uma música de Lulu Santos, desculpa, e Nelson Mota. Aí diz assim: essa letra da canção de Lulu Santos e Nelson Mota lembra ideias do filósofo grego Heráclito, que viveu no século 6 a.C. e que usava uma linguagem poética para exprimir seus sentimentos. Dentre as sentenças de Heráclito citadas a seguir, marque aquela que mais se aproxima do sentido da canção, como uma onda, né? Que é o título da canção. Então, qual seria a que mais se aproximava à canção? A letra C, né? C. Ao se entrar no mesmo rio, as águas que fluem são outras. Ele falava muito essa questão. Que um homem, né, não entra duas vezes no mesmo rio porque não é o mesmo homem, porque não é a mesma água. Quando você, como o rio é uma água corrente, você entrou ali, você saiu. Quando você entrar de novo, já não é aquela mesma água, embora seja o mesmo rio. Por quê? Porque a água é corrente. E o homem também não é o mesmo, por quê? Porque os nossos sentimentos, eles mudam a cada minuto, a cada segundo. Então, às vezes, eu entrei com uma sensação. Com poucos minutos eu entrei de novo e já estava com outra sensação. Talvez na primeira vez eu entrei no rio, eu estava alegre, depois eu já estava mais triste ou mais angustiada, entendeu? Então, aí é a letra C, tá bom? Da sexta questão. No capítulo 7, gente, que tem o título Democracia, Escravismo e Imperialismo, na página 25, ok? A 25 diz assim: a democracia ateniense, né, antiga dos séculos 5 a 6, a 4, desculpa, possui algumas características que a tornam diferente das democracias modernas e ainda estas se inspiram, né, para se constituírem. São características da democracia de Atenas, referente ao período anteriormente citado às assertativas. Quais são essas características? A1, na democracia de Atenas, nem todos são cidadãos. Mulheres, crianças, escravos e estrangeiros são excluídos da cidadania. Isso aí foi bem abordado lá no capítulo que eu expliquei, né? O outro é a 3, que diz: é uma democracia direta ou participativa, e não uma democracia representativa como as modernas, né? Onde hoje em dia as pessoas é que votam e escolhem alguém para ali representar. Naquele período não era assim. Na democracia ateniense, os cidadãos participam diretamente das discussões e da tomada de decisões pelo voto. As pessoas que eram consideradas cidadãos,
filhos de atenienses, não eram escravos, não eram mulheres também não participavam, então eles se reuniam em um lugar e tomavam as decisões, né, necessárias e favoráveis para a região que eles moravam. Então era dessa forma que acontecia lá a democracia, né? Essa questão da votação, das tomadas de decisões. Na 2, então aí, a primeira é a letra B, certo? A 2 fala assim: a democracia ateniense assegurava aos cidadãos o exercício da função legislativa. Segundo os relatos de Platão, Sócrates vivenciou os dois lados do exercício da cidadania, ora como integrante da eclésia, ora como réu. Esse aspecto peculiar da vida política ateniense indica que, letra B, os cidadãos podiam e deviam participar da elaboração das leis que regiam o destino da cidade. Por quê? Porque logo eram os cidadãos, né, as pessoas consideradas cidadãos de lá, que tomavam as decisões de tudo. Eles eram quem administravam o país. Na terceira questão, então a 2 é a letra B. Na terceira questão, a gente tem um texto, né, de Marilena Chauí, e diz assim: tendo em vista os assuntos abordados no texto, vocês leiam com atenção, bem como as noções de democracia, ética e política, assinale a alternativa correta. É a letra B. Na democracia grega, né, antiga, mulheres, escravos, estrangeiros, pessoas de classe social inferior, simples soldados e camponeses pobres não participavam dos benefícios da cidadania. Essas pessoas não eram considerados cidadãos, então eles não poderiam tomar decisões junto com aquele outro grupo. Esse grupo era formado por pessoas de classe, né, mais bem favorecida, pessoas de classe alta, pessoas que já tinham um respeito ali dentro da região, certo? Então, a terceira é a letra B. Na quarta, nós temos também um texto, né, para interpretar, de Van Hacker. Ele diz: o trecho retirado da obra Política de Aristóteles permite compreender que a cidadania, de acordo com o texto, pessoal, é a letra B. A cidadania era entendida como uma dignidade própria dos grupos sociais superiores, fruto de uma concepção política profundamente hierarquizada da sociedade, certo? Então, a democracia, ela era vista, né? Ela era tudo que era feito lá era pelas pessoas o quê? Pelas pessoas ricas, né? Pessoas de grande poder aquisitivo lá. Então, é a letra B. Na quinta, ele quer que você considere as seguintes afirmações sobre a Grécia. Vocês vão ler as afirmações e vão marcar qual. A letra E. 1. Foi um povoado, né? Foi povoado no segundo milênio antes de Cristo pelos arianos, indo-europeus, né? A 1 você marca. A 2, seu território era ocupado por várias cidades autônomas, cada qual com sua própria organização social, religiosa, política, né? Por tais características eram chamadas de pólis, eu expliquei também no conteúdo, né? Foi bem explicado isso aí. E a 3, foi o berço da democracia e da filosofia. Nela surgiram também algumas das primeiras manifestações do teatro. Então, a alternativa correta, aí na quinta, é a letra E. A1, A2 e A3, né? Todas essas alternativas aí estão corretas. Na 6, nós temos uma questão do Enem, né? A gente tem aí uma charge que diz: viemos nos vacinar contra o despotismo. Aí embaixo tem democracia, regime político no qual a soberania é exercida pelo povo, pertence ao conjunto dos cidadãos. Uma suposta vacina contra o despotismo era um contexto democrático e tem por objetivo o quê? Evitar a escolha de governantes autoritários. Então, a 6 é a letra D. Pois é isso, gente, tá? Na próxima aula a gente continua com o capítulo 8. Qualquer dúvida de alguma questão, vocês podem estar chamando no PV, tá bom? Tchau, tchau, um abraço.